Fala galera, tudo bom? Eu sou o Alexandre, professor de matemática, e hoje nós vamos falar sobre propriedades da potenciação, a primeira parte. Mas antes, eu quero dar um aviso. Tem muito aluno que está apenas colocando o seu nome aqui na publicação e não está resolvendo os exercícios. Não pode isso. Então, a partir de agora, só vai ganhar frequência quem mandar os exercícios para mim, seja aqui pela publicação ou pelo Messenger também, tá certo? Então fica a dica aí para vocês. Como eu disse, a gente vai falar hoje um pouco sobre propriedades, a primeira parte delas, e essas propriedades, elas servem basicamente para facilitar a conta na hora de você resolver a potenciação. Então vamos falar um pouco da propriedade 1, produto de mesma base. Para quem não lembra, produto é a mesma coisa que multiplicação. Então nós temos aqui uma base B de expoente m multiplicando por outra base B, ou seja, aqui as bases são iguais, só que de expoente n, tá certo? Então uma multiplicação de duas potências de mesma base. Quando a gente tem isso, essa multiplicação de potências de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Então, nesse caso aí, como nós vimos, nós temos duas bases iguais que estão se multiplicando e o resultado, a gente vai conservar essa base. Então, ela vai se repetir, tá certo? As bases ficam iguais até no resultado. E os expoentes, nós temos aqui o primeiro expoente m vem para cá para o resultado e o segundo expoente n também vem para cá para o resultado. Só que eles vão somar um com o outro. Então, o resultado eu tenho b, a base b conservada, cujo expoente é m mais n, que são os expoentes anteriores que estavam se multiplicando. Então, nós temos bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. Essa é a propriedade 1. Vamos ver alguns exemplos. Aqui nós temos 2 ao cubo vezes 2 elevado a 4, tá certo? Então, nós conservamos a base aqui era 2, então na resposta também vai ser 2. E os expoentes 3 e 4, eu vou somar 3 mais 4, que é 7, ou seja, o resultado será 2 elevado a 7. Então, aqui nós temos que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E todos eles juntos, né, vão aparecer, o 2 vai aparecer 7 vezes. Tirando do parêntese, então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, o 2 aparece 7 vezes. Logo, isso vai ser 2 elevado a 7. Ou seja, essa é a explicação da propriedade 1. Por que ela sempre funciona? Por que ela é verdadeira? Então, toda vez que você quiser resolver uma multiplicação de mesma base, ao invés de você fazer essas contas todas, basta você somar os expoentes, certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos. Na verdade, nós temos aqui o mesmo exemplo, mas nós temos que 2 elevado a 3 é a mesma coisa do que o 8, 2 elevado a 4 é a mesma coisa do que 16, é só fazer a conta, como nós vimos já nas aulas anteriores, e 8 vezes 16 é igual a 128, certo? Nota que o 2 elevado a 3 é 8 e 2 elevado a 4 é 16. Só que se eu fizer 2 elevado a 7, fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 128, o que mais uma vez confirma a nossa propriedade 1, certo? Vamos ver alguns outros exemplos. 3 elevado a quinta vezes 3 elevado a quarta, eu conservo 3 e somo o 5 mais o 4, certo? 5 mais 4 vai ser igual a 9, ou seja, 3 elevado a 9. 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 6 vai ser igual a 5 elevado a 2 mais 6. Ou seja, isso vai ser igual a 5 elevado a 8. Já 8 elevado a 2 vezes 8 elevado a 0
vai ser 8, repito, 8, sempre repito a base, 2 mais 0. E isso vai ser igual, então, a 8 ao quadrado, não muda nada. Já 10 elevado a 3 vezes 10 elevado ao quadrado, nós temos 10 elevado a 3 mais 2, somamos os expoentes, e isso vai ser igual, então, a 10 elevado a 5. Tem algum mistério? Não, é só repetir a base e somar os expoentes, apenas isso. Certo? Vamos para a próxima propriedade, então, que é a divisão de mesma base. A primeira era a multiplicação, agora é a divisão. Então, se nós temos, é muito parecido com o anterior, se nós temos uma base qualquer elevada a m dividido por essa mesma base qualquer elevada a n, a dois expoentes quaisquer, então isso significa que a gente vai conservar a base também, só que ao invés de somar, nós vamos subtrair os expoentes. Então, nós temos aqui bases iguais, o resultado também vai ser a mesma base, só que os expoentes, eles não vão somar, eles vão subtrair. Então, lá na multiplicação, os expoentes somam, na divisão, os expoentes subtraem, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a 4 vai ser 3 elevado a 5 menos 4, que vai ser 3 elevado a 1, que é também igual a 3. 5 elevado a 2 dividido a 5 elevado a 6 vai ser 5 elevado a 2 menos 6, que será igual, então, a 5 elevado a menos 4. Lembra que 6 menos 2 é diferente de 2 menos 6. Como 2 é menor, o resultado vai ser negativo. Mas, professor, o senhor ainda não explicou para a gente sobre expoente negativo. Na verdade, eu falei sim, quando a gente ainda tinha aula presencial, lá por março. Mas, de fato, aqui nos vídeos eu ainda não falei. Vou falar melhor sobre isso na próxima aula, certo? Próximo aqui é 8 ao quadrado, dividido por 8 elevado a 0. Vai ficar 8 elevado a 2 menos 0, que é 8 ao quadrado. Então, tu percebes que quando a gente faz essas contas com o expoente igual a 0, não vai mudar quase nada. Na verdade, não vai mudar nada, né? Como a gente viu também na multiplicação. E aqui, 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 3 vai ser 10 elevado a 3 menos 3, que vai ser igual a 10 elevado a 0, que é igual a 1. Lembra que eu falei na aula passada que todo número elevado a 0 é igual a 1, correto? Mas por que isso? Né? Por que todo número elevado a 0 é igual a 1? Vamos justificar um pouco aqui a partir desses exemplos que eu vou dar. Se eu dividir 2 por 2, isso dá 1. 10 dividido por 10 também dá 1. E 3.487 dividido por 3.487 também dá 1. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que toda vez que a gente divide um número por ele mesmo, sempre o resultado é 1. Então, B aí representa um número qualquer. E esse número qualquer dividido por ele mesmo é igual a 1. Isso também se aplica para as potenciações. Então, B elevado a n dividido por ele mesmo, B elevado a n, também tem que ser igual a 1, correto? Mas aí a gente começa a pensar uma coisa. B elevado a n dividido por B elevado a n é igual a 1. Perfeito. Mas eu também sei que eu posso aplicar aquela propriedade 2 que nós vimos ainda há pouco. B elevado a n dividido por B elevado a n é a mesma coisa do que B elevado a n menos n, certo? Aplicando a propriedade 2. Mas n menos n vai ser igual a 0. Então, B elevado a 0 é o resultado da divisão de duas bases, de duas potências iguais. Mas, como essas divisões são as mesmas, e na primeira vez ela dá 1 e na segunda vez ela dá B elevado a 0, significa então que B elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, qualquer base diferente de 0, uma base qualquer que esteja elevada a 0, vai ser sempre igual a 1, não importa a base. Então, essa é uma das explicações do porquê que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, porque a gente precisa que essa propriedade aí valha para tudo, né? Inclusive
para quando o expoente for igual a zero. Essa propriedade 2 no caso. Perfeito, gente. Então está justificado aí por que todo número elevado a zero é igual a 1, diferente de base zero, claro. Então, fica aí o exercício para vocês, tá certo? Façam, né? Não é só para colocar o nome na publicação, resolvam, me mandem e até a próxima aula. Beleza? Tchau, tchau.